A história de Joana está imperdível. Fique com a gente para acompanhar todas as novidades. Joana pergunta para sua mãe se ela quer ajuda. Josefina pergunta se a moça viu a mãe dela. Joana responde que não. Josefina diz que a mesma estava louca para ajudar ela. Manuel falar para Viviana que seu pai acha que é o dono da vida de todo mundo por ser manipulador e um péssimo e diz que ele é um egoísta por se importa só com ele. Viviana pede para o rapaz se acalmar por estar assustando ela. Camila aparece dizendo para Manuel que o pai dele acabou de ir embora com Camacho e a irmã dele e diz que o rapaz falou mal dela e que é melhor se esconder. Carlos pergunta para Manuel o que aconteceu. Davi joga moedas de chocolate para as crianças. Josefina conta que vai distribuir lembranças para a família. Felipe pede para Henriqueta levar uma lembrança para Carlos e diz que é estranho não ver ele lá. Henriqueta conta que eles estão com bastante trabalho na empresa e que havia falado para ele que viria junto com Davi para que ele se ocupasse de tudo. Felipe fala que é um ato gentil da parte dele. Henriqueta diz que o rapaz é gente boa e também trabalha e bastante maduro. Felipe conta que o funcionário é igual a ela e do mesmo mundo. Henriqueta responde que não está entendendo comentários dele. Felipe afirma que só diz isso pelo amigo dela ser igual a ela. Jenny aparece e diz que eles têm uma grande notícia. Josefina pergunta o que ele. Pepito pergunta se ela ganhou na loteria. Jenny responde que não ganhou na loteria e sim na loteria de amor e diz que ela e Salvador vão se casar. Josefina agradece a santa por fazer milagres. Joana parabeniza a mãe e pergunta quando será o casamento. Josefina pergunta como amanhã. Salvador pede desculpas para Josefina e diz que ele deveria ter visto isso antes e feito tudo com tempo e fala que eles não podem esperar mais tempo por conhecer Jenny. Jenny fala que não quer passar um minuto mais longe de Salvador. Salvador responde que tem uma amiga do civil que vai poderá casar eles. Josefina diz que teria preparado um vestido para sua filha se dissessem para ela antes. Salvador conta que eles já estão cuidando de tudo. Josefina agradece o detetive novamente. Paula pede para seu pai se acalmar e diz que eles não podem deixar que Gabriel e a fotógrafa junto com o filho deles fiquem com tudo que era dela. Amparo pergunta o que está acontecendo. Rogério responde que o filho dela é um covarde traidor. Amparo pede para Rogério não falar assim de seu filho. Rogério dá um tapa em Amparo e pede para ele não defender ele. Paula fala para seu pai parar após ver sua mãe sendo agredida. Amparo pede para que o salafrário vá embora de sua casa antes que o denuncie para a polícia por maus tratos. Rogério fala que vai com maior prazer. Paula pergunta para sua mãe se ela está bem. Carlos avisa que Elvira vai vender as ações dela para Gabriel, mas teme que Rogério possa continuar com o plano dele com a fusão. Cláudio diz que não é possível legal, mas que conhece as armadilhas de Rogério e fala que eles precisam estar atentos sobre isso. Davi fala para Manuel que não consegue acreditar que ele tenha enfrentado o pai dele. Manuel comenta que seu pai agora acha que Camila e ele planejou tudo com Elvira. Henriqueta pergunta se Camila está em perigo. Camila conta que está bastante aflita com isso. Henriqueta pede para a secretária não se preocupar por não estar sozinha. Cláudio avisa que o julgamento está chegando e que precisa de provas que Rogério queira acabar com a cervejaria e diz que isso era suficiente para que o juiz fosse convencido que ele era o principal suspeito pela eliminação de Francisco. Manuel afirma que tem provas para demonstrar que seu pai sempre esteve contra os interesses da empresa e diz que está atento de como seu pai queria boicotar a cervejaria. Davi comenta que eles poderiam usar isso como proteção. Carlos diz que se Gabriel chegar ao julgamento a tempo sim e que Rogério é capaz de qualquer coisa por se sentir encurralado. Joana fala para seus familiares que Eduardo já dormiu. Josefina fala que pelo menos está tendo uma gota de felicidade e afirma que está bastante feliz por sua filha. Jenny diz que ela também. Jenny fala que sabe que ainda tem bastante coisas para que a família ser feliz. Joana comenta que está feliz por sua mãe estar radiante de felicidade. Felipe afirma que ele também está alegre por ela diante de todo o caos e diz que a vida aos poucos vai se ajeitando e diz que até a Margarida. Margarida responde que César é somente um bom amigo por gentil e amigo de Salvador e fala que por isso Pacheco acabou sendo amigo de toda sua família também. Margarida fala para seu irmão que falta ele se resolver com Henriqueta. Felipe diz que está bem assim e que já está de saída. Memo fala que está bastante feliz pela família e pelo bebê que trouxe. Felicidades. Ramon fala para sua filha que está agradecendo a Deus por estar presente no casamento dela. Jenny diz que ele não ficar presente só em seu casamento como a entregar para Salvador. Ramon diz que vai ver se pode chegar pelo menos
Jenny pede para todos se preparar para seu casamento. Joana pede para todos ficarem em silêncio. Memo lembra que a criança está dormindo. Pacheco fala para seu amigo que foi uma bomba a notícia do casório dele e que ele deve se preparar de hoje para amanhã. Salvador responde que deve um favor para a licenciada Salas, a juíza que cuidará de seu casamento amanhã, e diz que não teria conseguido se não fosse por ela, e fala que vai preparar as coisas para o casamento. Pacheco pergunta para o detetive se ele não deseja um sofá para dormir e fala que ele mesmo pode cobrir ele. Salvador conta que não vai conseguir dormir pelo seu casamento de amanhã. Pacheco diz ao detetive que ele deveria ter aproveitado para pedir a mão de Jenny em casamento na frente da Ramon. Salvador diz que precisa formalizar uma relação, conhecer bem e tratar bem a família primeiro para depois fazer isso. Pacheco conta que Margarida sente medo do pai dela sumir antes de tudo acontecer e que deve aproveitar tudo enquanto Ramon estiver bem de saúde. Memo pede para Ramon descansar. Ramon fala que precisa aproveitar o tempo que resta para ele por não saber se vai acordar vivo amanhã. Memo diz que Jenny se casa amanhã e afirma que ele deve amanhecer vivo sim. Ramon pede para Memo prometer falar para sua família que gostaria que Felipe entregasse Jenny para Salvador caso ele não esteja vivo. Rogério aparece casa de Camila com Camacho. Alba pergunta para sua filha o que está acontecendo e quem estaria ali. Rogério responde que é o dono do apartamento e diz que Camacho vai levar ela em um hotel de luxo. Camila tenta acalmar sua mãe e diz que era uma surpresa e que ela vai gostar. Alba fica desesperada. Camacho tenta acalmar a senhora. Alba pergunta para sua filha se ela vai ficar bem. Camila afirma que sim. Camila promete para Rogério que não sabia do que Manuel havia falado para Davi e que não soube de nada. Rogério conta que acabou sabendo que ela estava protegendo Gabriel na prisão para não eliminar ele e diz que o irmão dela é responsável por esse trabalho. Amparo pede para seu filho ficar e diz que o pai dele não está presente. Viviana promete para Amparo que Manuel ficará bem com ela. Paula pede para sua mãe deixar ele ir e fala que seu irmão nunca deveria ter traído seu pai. Manuel pede para sua irmã não se iludir e diz que ela pode se afundar junto com seu pai. Paula afirma que seu pai está fazendo justiça pela família. Manuel conta que não acredita nesse tipo de justiça e fala que Rogério está cada vez se dando mal. O rapaz revela para sua irmã que Gabriel foi ao batizado do filho dele. Rogério pergunta para Camila como ela se atreveu a trair ele. Camila responde que Gabriel é mais homem que ele. Rogério se irrita e acaba dando um murro em Camila. Rogério afirma que a moça vai levar uma lição para a vida dela. Camila joga um vaso na cabeça de Rogério e sai correndo. Rogério fica furiosa e afirma que a moça já está eliminada. Amparo pergunta para sua filha o motivo dela não ter ido dormir e pede que a mesma vá para o quarto dela para fazer companhia a ela. Paula rejeita e diz que tudo está péssimo e conta pois em breve vai ser o julgamento de Gabriel e fala que se ele ganhar terá um final feliz com Joana e o filho dele e que isso não vai aguentar. Amparo fala para sua filha que vai levá-la a um médico. Paula responde que não precisa de nenhum médico e fala que só precisa que Gabriel perca tudo. Amparo fala para sua filha recuperar a sanidade dela. Paula culpa sua mãe por ter expulsado o pai dela de casa. Amparo pede para sua filha não ir assim. Jenny fala para sua mãe que nem tem um vestido para se casar. Josefina conta que vai ser algo normal e simples. Jenny comenta que não quer nada simples e sim se casar com um vestido longo e bonito e branco. Josefina responde que a moça poderia se casar de várias cores com a história que ela tem. Jenny diz à sua mãe que ela se casou de branco e grávida dela. Joana pede para sua mãe se casar com o que ela quiser. Jenny agradece. Joana fala que é dia dela. Josefina afirma que vai cuidar do vestido de sua filha já que Salvador cuidará de levar as comidas. Jenny se anima e fala que vai escovar os dentes enquanto elas se arrumam. Margarida fala que vai ajudar a todos com o resto. Felipe fala para sua mãe que Ramon comeu tudo muito bem. Joana diz que isso é sinal que será um grande dia. Doutor fala para Gabriel que ele não vai poder ficar mais na enfermaria pois a médica havia dito que ele estava bem e que o diretor ordenou que ele voltasse para a cela dele e diz sentir muita por isso. Margarida comenta que Salvador vai sair para ver o advogado de Gabriel. Joana diz que sim e fala que Salvador deve chegar a qualquer momento e pede para a menina cuidar de seu filho um pouco. Margarida conta que pode sim e avisa que vai levar o bebê no parque quando ele acordar. Joana pede para Margarida não demorar muito e fala para ela tomar cuidado com o menino. Margarida diz que vai avisar a ela quando estiver com o menino lá. Joana pede para a adolescente a avisar de qualquer coisa que acontecer. Joana pergunta para Salvador se ele está nervoso para o casório.
Salvador afirma que sim. Joana conta para Salvador que a noiva teve que sair e que só mais tarde ele vai poder ver ela. Salvador pergunta se a moça fugiu. Joana diz que ela foi atrás do vestido de noiva dela e pede que o detetive vá de terno. Salvador conta que vai até pedir uma grata do advogado. O detetive propõe um encontro entre eles. Joana afirma que está muito nervosa pelo julgamento de Gabriel. Cláudio pede para ela não se preocupar e diz que tudo ficará bem. Margarida sai com o filho de Joana. Paula observa no fundo e começa a seguir a moça. Cláudio pede para Joana certificar de tudo que viu na noite da festa da cervejaria. Joana conta para o detetive que estão tudo o que ele pediu. Salvador pergunta se a moça está com a câmera que ela usou naquela noite. Joana responde que também e pergunta se vai servir depois de tanto tempo. Salvador conta que sim por ela ter visto sangue e que isso pode ser usado como provas. Cláudio fala para Joana que Salvador comentou sobre um cartão de memória de uma câmera que ela nunca usou. Joana diz que Ia não sabe mais onde esse cartão possa estar. Salvador responde que precisa urgentemente dela e pede que a fotógrafa procure por todo o quarto dela. Joana fala que vai fazer isso. Memo pergunta para Margarida se ela está preparada para a comemoração. Margarida pede que o vendedor compareça à festa. Memo afirma que vai estar presente. Henriqueta fala para Camila que não quis acordar ela à noite. Camila comenta que não sabe nada sobre sua mãe ou se Camacho possa ter feito alguma coisa com ela. Henriqueta fala para Camila que Cláudio já está indo lá para falar com ela. Camila conta que Rogério já descobriu que ela estava protegendo Gabriel na prisão com a ajuda de seu irmão que está na mesma cela que ele e diz que os dois estão correndo em perigo. Gabriel volta ao presídio com os outros detentos e fica bastante preocupado olhando para os lados. Cláudio pede para Joana não se preocupar com o julgamento de Gabriel e diz que eles vão conversar com ela sobre algumas perguntas e diz que é importante que ela responda falando somente a verdade e com muita calma. O advogado diz que já precisa ir e agradece por tudo. Salvador pergunta para Joana se o menino está dormindo. Joana fala que o bebe foi dar um passeio com Margarida. Salvador pergunta se eles foram sozinhos. Joana responde que Margarida é boa com as crianças. Salvador pede para a fotógrafa não deixar o filho dela sair sem um protocolo de segurança mesmo confiando nas pessoas do bairro. Joana responde que tudo bem e diz que não sabia. Pepito assusta Margarida. Margarida ri e fala que o menino tirou onda com sua cara. Pepito pergunta para a moça o que ela está fazendo. Margarida afirma que está colhendo umas flores pois Josefina quer ver a casa toda bonita e fala que rosas estão muito baratas por ali. Pepito pede para a prima não ficar distraída com flores por ter bastante trabalho. Margarida avisa que já está fazendo tudo isso. Paula aparece no meio da feira disfarçada de óculos escuros e sequestra o filho de Joana.